Acho que as pessoas já começam a entrar e me ver aqui. Vamos esperar as pessoas que vão entrando. Olha aí, vi aqui que a Silvia acabou de entrar. Olha, oi, só tem a Silvia aqui. Agora começou a entrar mais algumas pessoas. Olha que beleza. Então vou esperar vocês que vão entrando aí. Não sei se vocês sabem, mas hoje eu estou com um cenário diferente aqui. Vocês estão vendo, não? Boa noite, a Camila que vai entrando, a Silvina, o Cristiano, Deus abençoe. Estou esperando vocês entrarem, mas por enquanto vou dizendo da onde eu me encontro. Me encontro aqui da querida e bela Moca. Estou aqui na querida casa da minha mãe. Estou aqui, vou ficar aqui um pouquinho para ver se eu consigo descansar. Mas enquanto vocês vão entrando, quero mostrar para vocês um quadro que eu tenho aqui. Quero ver se vocês conhecem. Ver se vocês conhecem essa pessoa aqui, ó. Adriana que entrou. Adriana entra, fica 2 minutos e sai, né? Mas ela faz presença VIP. Tá certo, eu entendo como é que é isso. Olha aqui, ó. Vocês conhecem? Esses aqui, ó. Vê se vocês conhecem. Olha lá. Padre Vandrão. O outro padre que eu não conheço, que estava naquele dia do meu lado. E o Papa Francisco, tá vendo que legal? Bom, queridos, como é que nós vamos fazer hoje, nessa noite? Eu vou contar para vocês, então, a história da devoção a Montserrat. Depois vou contar a história da nossa paróquia. E claro que se converge com a história do Brasil e também com a história de São Paulo. Na verdade, é o berço de São Paulo. E aí depois, no final, eu vou dar a bênção final, vou fazer uma oração, vou fazer a oração de Nossa Senhora do Monte Serrat, e nós vamos então, no final, fazer uma oração aqui, pedindo a bênção de Monte Serrat. Como é que eu vou fazer? Num primeiro momento, eu vou falar, vai ser algo bem rápido, aproximadamente 4, 5 horas só, coisa que eu tenho dificuldade para falar. E aí depois que eu parar, quando eu terminar, eu tenho certeza que não vai demorar muito, aí eu vou abrir para perguntas. Aí as pessoas que quiserem podem perguntar, podem falar, e se tiver alguma dúvida, eu vou estar à disposição. Tá bom? Vamos esperar então mais um pessoal entrar. Quero mostrar para vocês da onde eu tirei a história. Embora tenha muitos livros, tem muito lugar que a gente pode procurar e ler. Então, por exemplo, um deles, esse talvez seja o melhor que eu encontrei, Montserrat no Brasil. Esse livro foi escrito por um catalão, por um padre, uma pessoa catalã lá de Barcelona, e ele escreveu esse livro para contar a história de Montserrat no mundo e também no Brasil. Como foi provavelmente uma tiragem pessoal, a gente não encontra muito hoje. A gente só vai encontrar isso aqui em sebo. Eu, sinceramente, só encontrei em sebo. Comprei quase todos já. Mas você vai encontrar algum em sebo. A história talvez é um dos melhores para quem quer conhecer a história da paróquia de Montserrat. Depois tem esse livro aqui, que é da Secretaria Municipal de Cultura, que fala da história do bairro, mas vai falar também da nossa paróquia, porque não tem como não falar de um e não falar de outro, porque o bairro nasce na paróquia. Então não tem como fugir. Esse aqui também você acha não tão fácil. Você pode ver que tem uma foto aqui, tá vendo? Ó, São José de Anchieta e os índios, o Pinheiros aqui, tá vendo? Ó, isso aqui é a primeira imagem
que se tem. Tá vendo o Rio Pinheiros que corre aqui? Essa aqui é a primeira imagem que se tem da capela, da primeira capela que foi fundada no ano de 1560. E depois você tem esse artigo da USP, que foi um padre que fez, que é para mim o que melhor conta, que ele conta os 400 anos de Pinheiros, e para mim é o que melhor conta a história da paróquia de São José de Anchieta e também do bairro, tá? Então nós vamos começar, que eu não quero me alongar não, vou só desligar aqui os comentários, isso. Nós vamos começar com uma oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pedindo a Nossa Senhora que nos acompanhe nessa noite, que nos conduza segundo o seu coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Monte Serrat, rogai por nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom, todo esse meu interesse... Primeiro eu quero saber, tá bom a luz? Como não tem comentário, eu tô falando para mim mesmo, né? Então tá bom, né? Meu irmão me trouxe uma luz chiquérrima aqui, a gente deu um tapa na luz aqui. Olha, tem onde começa o meu interesse pela história? Eu sou muito sincero, não conhecia a história da paróquia de Pinheiros, não conhecia a história de Pinheiros, muito menos a história de Monte Serrat. No dia 12 de dezembro de 2018, Dom Eduardo me chama na Cúria Central e diz: Padre Wander, eu tenho uma missão para você, gostaria que você assumisse a paróquia de Pinheiros, Nossa Senhora do Monte Serrat. Não conhecia nada. Naquele mesmo dia eu saí da Cúria, peguei o carro e falei, vou dar uma girada lá para ver a situação, o que é que eu tenho que fazer. E lembro que quando eu entrei na paróquia, me deu internamente uma alegria muito grande. Embora a gente percebia que tinha muita coisa para ser feita, mas não era esse o centro. Ou seja, Cristo, quando começou o seu trabalho, não tinha nada. Não é que tinha muita coisa para reformar, ele não tinha nada. Mas eu sentia que Deus me pedia aquilo. E depois me surpreendeu uma igreja tão central e tão desconhecida. Eu não sabia absolutamente nada da história daquela igreja. Ninguém conhecia, aliás, as pessoas tinham e têm ainda muito preconceito com o Largo da Batata. Então não era uma igreja, um local que as pessoas queriam estar. Tenho certeza que algumas pessoas rezam por mim até hoje, porque falam, olha onde puseram o Padre Vandrão e tal. Porque por um tempo aquela região, de fato, por uma série de medidas históricas, foi um pouco abandonada, deixada de lado, relegada. E nós vamos ver também isso aconteceu ao longo da história. Mas tem uma história belíssima por trás. E aí quando eu entrei e fui olhar para a imagem, eu falei, meu Deus, mas em algum lugar eu já tinha ouvido falar que a imagem era negra de Monte Serrat. Como é que essa imagem que eu estou vendo é branca? E aí nesse dia 12 de dezembro de 2018, começa um desejo pessoal de conhecer aquilo que Deus me pedia para assumir. E aí então eu fui estudar tanto o bairro de Pinheiros quanto a devoção ao Monte Serrat. E o que acontece, e por isso que me deu vontade de falar aqui, é porque quanto mais eu conhecia, mais eu me encantava. Houve uma relação de amor à primeira vista entre eu e Nossa Senhora do Monte Serrat, que eu não sei explicar, não me perguntem, eu não sei explicar. Quanto mais eu olho para aquela imagem, mais eu vejo a ação de Deus ali, a presença de Maria, é isso que eu sinto. Minha mãe hoje conversando comigo dizia, mas Nossa Senhora deve estar grata. Não, ela não precisa estar grata, porque eu sinto que é minha obrigação fazer isso. Ou seja, é como se eu pudesse dizer, ai de mim se eu não divulgasse ou se eu não contasse essa coisa tão bonita. E depois quando eu fui conhecer a paróquia, eu fui me encantar, porque a paróquia esse ano faz 460 anos. É a segunda igreja mais antiga de São Paulo.
só não é mais antigo que o pátio do colégio, porque nasceu do pátio do colégio. Então vocês me permitem agora, fiz uma introdução razoável, mas quero começar por uma questão cronológica e simples. A devoção de Montserrat tem muito mais do que 460 anos. A devoção de Montserrat se conta que desde o século IX, já naquela montanha, existia uma eremida a Nossa Senhora, que não se sabe ao certo. Aqui Nossa Senhora se rezava, mas já existia, na verdade não existia uma só, existiam 12 eremidas. Os santos iam, ou os cristãos da época, iam ali para rezar, porque está muito próximo de Barcelona. O que acontece, e aí se diz, é que no ano 1025, isso é documentado, se encontra uma imagem. E como é que foi encontrada essa imagem? Alguns meninos caminhavam com as suas ovelhas ali em volta da gruta, de uma gruta, quando começam a escutar um canto, uma coisa um pouco angelical, que não existia porque ninguém cantava ali. E eles correm e se aproximam e percebem que esse canto aumentava. E dali saiu uma luz. Eles perceberam que aquilo tinha alguma coisa diferente, voltaram e chamaram na época o bispo de Manresa, que era a cidade muito a mais próxima dali. Sobem com o bispo e o bispo então diz, nós vamos entrar, nós vamos ver o que é isso. E quando entram ali, encontram dentro da gruta uma imagem enterrada, escondida. E eles começam a cavar aquela imagem e percebem que era uma imagem de Maria, que trazia o menino no colo. Quando eles começam a cavar, cessa a música, cessa aquela luz, e eles dizem, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa imagem e vamos levar para Manresa. Aí é o primeiro milagre. Agora eu vou contar, é o primeiro milagre. Eles conseguem tirar a imagem para fora da gruta. Quando colocam a imagem fora da gruta, a imagem não se movia mais. A mesma imagem, tirada há poucos minutos, não se movia mais. Tentaram por diversas vezes até que o bispo disse, talvez Nossa Senhora queira ficar aqui. Olha que bonito isso. E a partir dali eles aproveitam aquela estrutura, mas pedem aos beneditinos que construam ali então uma capela para essa imagem encontrada. E a partir dali, então, no ano 1025, se começa a devoção a Nossa Senhora. Por que Montserrat? Porque aquele lugar chama Montserrat. Em catalão aquilo significa monte cerrado. Porque se você olhar na foto, eu não tenho nenhuma foto aqui, não vou perder tempo para procurar agora, mas parecem dedos assim, a montanha parece dedos. Parece que ela foi cerrada de pedra. Por isso tem esse nome. E a imagem encontrada foi essa aqui, que eu quero explicar para vocês o que é que significa. E quero dizer para vocês que quando eu vi essa imagem, é como se eu tivesse sido flechado. Não é uma coisa só sentimental, é na alma. Eu me sinto devoto e devedor de Nossa Senhora. Eu tenho que divulgar o amor de Nossa Senhora através dessa imagem. E o que diz essa imagem? O que significa essa imagem? Primeiro, ela é negra. Se fala que talvez ela não fosse negra no início, mas em função de ter ficado enterrada por um tempo, ou pelo verniz utilizado por causa das velas, o rosto do menino e da mãe foi se tornando cada vez mais negro. Mas ela é considerada negra e é chamada de moreneta na Espanha. A moreneta. Ela é feita de madeira, tem aproximadamente 90 e poucos centímetros. Da nossa igreja o tamanho é o mesmo. E o significado é o seguinte, é uma rainha, você pode ver aqui sentada num trono, aquela que ensina, com uma coroa na cabeça. Toda de dourado com um véu, como as rainhas se vestiam. No colo ela traz o filho Jesus, também com uma coroa, porque ela só é rainha porque o filho é rei, claro. E aí nós temos alguns simbolismos interessantes. Ela traz no pé algumas almofadas, porque a rainha merece ser bem cuidada. E você tem
na mão direita da mãe o globo terrestre. Se você vai a Montserrat, você está vendo que aqui, essa aqui é a imagem original, aqui fica um vidro aberto. Então você passa e pode tocar na mão e no globo terrestre. E você tem aqui a mão do menino, a mão direita, que está assim, ó, simbolizando a Trindade. Então ele está abençoando o globo terrestre, a terra, que a mãe segura para ele. Olha a grandeza teológica disso. A mãe sustenta o mundo rezando e o filho abençoando. Se você vai para a mão esquerda, você tem a mão da mãe exatamente nessa posição assim, que protege o filho, que intercede pelo filho. Então a mãe protegendo o filho. E você tem o filho com uma pinha, segurando uma pinha, um fruto, que significa o fruto da vida eterna. Quem está com Cristo frutifica e não morre jamais. Então essa é a imagem da Senhora de Montserrat, que existe desde 1025 ali. Se diz uma antiga tradição, que claro que isso não foi confirmado, mas que se fala, e se fala também na Espanha, que a imagem teria sido feita por São Lucas, esculpida por São Lucas e levada por Pedro para a Espanha, com o nome de Senhora Jerusamilita, que vem de Jerusalém. E ali ficou até o século VI, na invasão dos mouros. Na invasão dos mouros, para não se perder, século VIII, para não se perder, ela é escondida numa gruta. Isso acontecia muito. Eles enterravam as imagens porque se alguém visse, a imagem era barbarizada, era destruída, especialmente os olhos. Especialmente quando os muçulmanos vinham, os olhos de pintura e de quadros eram todos destruídos. Bom, a devoção começou a crescer. Se fala que é a primeira devoção mariana, claro que não é mais antiga do que Nossa Senhora do Pilar, porque essa é a primeira, Nossa Senhora apareceu em carne mortal na Espanha, mas essa também na Espanha é a primeira a se tornar universal. Você encontra vários lugares no mundo que tem essa devoção à moreneta. Nova York, Índia, Itália, Argentina e por todos os lugares que a gente pode imaginar. O que acontece é que a devoção foi crescendo, o santuário foi aumentando e hoje 2 milhões de pessoas passam por ali, por ano. O Papa João Paulo II, em 1982, quando compareceu, ele disse: este é um dos verdadeiros santuários do mundo. A homilia dele está no YouTube. Este é um dos maiores santuários marianos do mundo. Daqui Deus enviará ao mundo muitas graças. E nesse livro é muito interessante porque ele aponta os santos que já passaram ali pela Catalunha. E aqui eu vou ler para vocês alguns dos santos e termino já a história de Montserrat. Mas os santos que passaram por lá: Pedro Nolasco, Raimundo de Penafort, Vicente Ferrer, Inácio de Loyola, Francisco de Borja, Luiz Gonzaga, José de Calazans, Antônio Maria Claret, Pedro Claver e João da Mata. E a mais famosa de todas é de Santo Inácio de Loyola, que no século XVI, ele sendo de uma alta família burguesa da época, toma um tiro de canhão, vai até o santuário dela, tira a sua roupa de soldado, a sua armadura, deposita aos pés da imagem da Virgem de Montserrat e diz: a partir de hoje, Senhora, eu me torno um soldado de Cristo. Ele passa a noite inteira em oração, isso foi em fevereiro. Dali ele sai extremamente tocado, convertido, desce a Manresa, que está a 10 quilômetros, passa lá um mês dormindo numa gruta, tem a gruta lá até hoje, e escreve os exercícios espirituais. Ou seja, uma devoção tão grande, e aí começa a vir no meu coração: mas por que a imagem é assim? E em São Paulo ela é branca. A imagem que tinha na paróquia não tinha nada a ver com essa. Eu falei: gente, como é que pode? A gente tem uma imagem branca na paróquia e a devoção nasceu daqui, o que tem a ver? Eu comecei a ir atrás. Aí eu comecei a ler. Aí eu falei: bom, onde começou a devoção? Porque eu tenho que saber
aonde começou a devoção. E eu descobri que a devoção começou em 1598. Chega ao Brasil em 1598 o governador-geral do Brasil, e aqui nós vamos começar a conhecer da onde nasce a devoção no Brasil e em Pinheiros. Chegou aqui em 1598, muito devoto de Nossa Senhora do Monte Serrat, e na Bahia, na ponta do Maitá, ali no nosso querido na nossa querida Salvador, que nos traz o acarajé, que nos traz aquelas praias espetaculares, tem todo aquele bobó de camarão, aquele espetáculo, aquele ziriguidum. E ali nasce a primeira igreja dedicada a Nossa Senhora do Monte Serrat, 1598. O que não se sabe é porque a imagem ali foi branca. O que se fala é que na época da escravidão, prestemos atenção nisso, na época da escravidão, pleno século XVI, você não poderia ter uma imagem negra. Ter uma imagem negra em época de escravidão era quase que expulsar os senhores da época. Os brancos não entrariam ali, não rezariam. Então eles pedem a um frei beneditino, porque a partir de quando os beneditinos assumem na Espanha, eles passam a assumir Monte Serrat no mundo inteiro. E pedem a um frei, Agostinho da Piedade, que fizesse uma imagem de Nossa Senhora do Monte Serrat. E ele faz branca. Coloca ela sentada num trono muito bonito, mas a faz branca. E a partir daí, a devoção vai sendo espalhada pelo Brasil, mas sempre Nossa Senhora branca. E como não tinha, olha que interessante, um modelo único, porque ela não vinha dessa, cada uma faz a sua. Então depois foi para o Rio de Janeiro, lá é totalmente diferente. Aliás, na própria igreja, quando tem duas, uma é diferente da outra. Depois foi aqui para São Paulo, no Mosteiro de São Bento, que antes era de Monte Serrat, diferente. Depois foi para Santos, onde é a padroeira da cidade, diferente. Cada lugar que vai, ela era absolutamente diferente. Como é que chega no nosso querido Pinheirão? Pinheiros. Pinheiros é anterior a Monte Serrat. Quando São José de Anchieta, isso está documentado aqui, documento, fundou a vila de Piratininga, ali o pátio do colégio que todo mundo conhece, em 1564, eles começam a perceber que os índios cristãos estão saindo, estão indo para a cidade, estão saindo. E eles percebem duas grandes aldeias de índio, uma em São Miguel Paulista, vocês devem já ter ouvido falar, que era dedicado a São Miguel, e outro na aldeia de Pinheiros, que era próximo ao rio de Pinheiros, aonde tinha de fato muitos pinheiros. Então São José de Anchieta decide fundar duas capelas, uma em São Miguel, uma em Pinheiros. Quando ele chega em Pinheiros ali, não existia nada, só aldeia, guardem bem isso. Ele diz, vamos dedicar então essa capela, eles fazem uma capela, a Nossa Senhora da Conceição dos Pinheiros. E ali eles fazem a primeira capela em 1560, por isso que hoje nós fazemos 460 anos. E dali, porque chamava Nossa Senhora da Conceição dos Pinheiros, nasce o bairro de Pinheiros. E diz aqui o livro, o bairro mais antigo de São Paulo. Nasce então, e por que nós temos a Rua dos Pinheiros ali, para quem conhece, que come um ziriguidum, vai ali e tal, a baladinha? Porque ali ligava até o centro de São Paulo, até a vila de Piratininga. Você pegava ali a Rua dos Pinheiros, logo você pegava a Consolação e descia, sentido centro. Só que ali passou por diversas coisas. Os jesuítas ficaram ali, mas logo depois aquele território pertencia a Fernão Dias Paz, o querido bandeirante, o caçador de esmeraldas. O que acontece com o caçador de esmeraldas? Eles vão brigando com os jesuítas. Eles brigam com os jesuítas. E até que chega uma hora que expulsam os jesuítas dali. Aproximadamente em 1640. Ainda já não se chamava mais Nossa Senhora da Conceição dos Pinheiros, porque tinham aberto uma igreja em Guarulhos, que também se chamava Nossa Senhora da Conceição. Então ali já se chamava Nossa Senhora do Rosário de Pinheiros.
Quando os jesuítas saem, Fernão Dias procura os beneditinos. Diz, olha, tem uma capela ali, que alguém precisa cuidar, eu peço que vocês cuidem. E como o patrono deles é Montserrat, eles chegam ali, o pessoal da época não gostava, teve um pouco de quebra-pau, mas eles instituem o nome da padroeira de Nossa Senhora do Montserrat. E aí é muito bonito, nós temos pelo menos 3 atas da Câmara Municipal de São Paulo decretando feriado por causa das comemorações de Montserrat, de Pinheiros. Dizendo, olha que interessante, que não era possível naquele dia se fazer votações com os vereadores, porque todos eles estavam na procissão de Montserrat. Gente, olha a riqueza disso. O Fernão Dias, o nome da rua do lado chama Fernão Dias Paes Leme, porque ele parava os cavalos dele ali, e onde é o colégio Fernão Dias era a casa da fazenda dele, aonde ele vivia, com a família. Dali nasce São Paulo. E quando se passa aos beneditinos, como estava muito distante do mosteiro de São Bento, eles têm muitas dificuldades para cuidar dali. Mas mesmo assim eles ficam mais de 120 anos. E não sei se vocês sabem que acontece ali um milagre muito grande, em 1650 aproximadamente. Um menino chamado Belchior de Pontes, já contei isso em alguma live, está com a mãe muito doente, quer levar a mãe até um médico que existia lá em Pinheiros. E levando a mãe no médico, ele diz, não, vamos fazer o seguinte, antes de chegar no médico, tem uma capelinha dedicada a Montserrat, fala para o pai, vamos levar a mãe lá. E eles entram com a mãe naquela capelinha feita pelos jesuítas, e a mãe diante da imagem de Montserrat é curada instantaneamente. Eles se assustam, não sabiam se levavam de novo a mãe no médico ou não, resolvem levar para atestar, e o médico diz, a senhora nunca ficou doente. Essa senhora não tem um resquício de doença. Esse menino tem uma conversão tremenda, se torna sacerdote, padre Belchior de Pontes, jesuíta, e aí foi ele, se você vai a Itacoaxetuba, aquelas partes mais próximas da paróquia, você encontra ali escolas com o nome dele, porque ele se torna um padre jesuíta famoso, e tem até um vitral na capela de São Luís, ali na Paulista, ele dando comunhão aos índios. O que acontece é que a partir daquele momento se torna um grande centro de peregrinação. Mas a capela está abandonada. A capela está alargada. Em 1799, em 1789, o imperador declara aquela capela de Montserrat paróquia. Mas ela estava tão mal cuidada, tão chumbada, tão destruída, que eles precisam derrubar a paróquia em 1832. Porque Pinheiros também estava judiado naquela época. Aliás, se a gente olha a história de Pinheiros, é um alto e baixo tremendo. Eles destroem aquela capela e começam a construir então um novo templo, em 1832, o segundo templo. A partir desse momento, Pinheiros começa a crescer, começa a ter mais casas, começa a ter mais residência, começa a se tornar um centro. A partir daí, o que os vereadores de São Paulo falam? Bom, agora que nós temos um novo templo, eles tinham mandado a imagem lá para a Consolação. Vamos trazer a imagem que está na Igreja da Consolação de volta para a matriz de Pinheiros. Mais um dia decretado feriado municipal e sai uma procissão da Igreja da Consolação até a Potato Square, na paróquia, aonde eles reintroduzem a imagem de Nossa Senhora de Montserrat. Esse templo também passa por dificuldades, até que em 1914 ele é dedicado aos padres passionistas, mas ele também não aguenta, olha que interessante. E em 1940 eles veem que o templo não aguentaria mais. Então eles pedem ao Benedito Calixto Neto, que foi o mesmo que desenhou a Basílica de Aparecida, que fizesse um desenho para um santuário em São Paulo. Olha isso. Para um santuário de milagres em São Paulo. E o Benedito Calixto, então, faz todo um desenho belíssimo. Nós temos a planta lá até hoje, feita a lápis pelo Benedito Calixto, que então desenha
para aquele local um novo templo, um santuário. Ele começa a ser construído em 1942 e o padre Septimo termina de construí-lo em 1946. Só que não termina completamente. Até hoje, esse templo não foi terminado. Até hoje, pela grandeza dele, pela riqueza de detalhes, Padre Septimo e os outros padres não conseguiram terminar. Ele foi, por muito tempo, um santuário, porque foi construído para isso, de romarias, mas também agora muito menos, chegou a ter quase 500 casamentos por ano, em 1950, porque era uma das maiores paróquias de São Paulo, não existia aquelas paróquias em volta nenhuma, Nossa Senhora do Brasil, Cruz Torta, Perpétuo Socorro, nada existia. Aquela paróquia chegava até Cotia, até Ibirapuera, só tinha aquela paróquia. E até que chega um momento que então, agora na celebração dos 460 anos, a gente se vê na necessidade de terminar essa obra, de fazer o que tem que ser feito, mas mais do que isso, também de fazer com que esse templo se torne verdadeiramente um santuário. Que as pessoas encontrem ali a presença de Deus e que se resgate os milagres que ali aconteciam. E eu termino dizendo algo que para nós é importante. Eu acho que a vinda da Moreneta, a vinda da imagem da Espanha é um sinal. É um sinal. É o sinal de que Nossa Senhora escolheu 2020. Após 380 anos que os beneditinos chegaram para dizer, eu quero que aqui tenha uma imagem que me represente mesmo. Para que essa comunidade se sinta com a minha identidade. Para que essa comunidade saiba que a mesma que apareceu na Espanha, na gruta, é a mesma que veio até aqui. É a mesma que vai continuar aqui. E aonde Nossa Senhora está, aonde Deus está, nada é impossível. Então termino dizendo, se você perguntar qual é o teu grande sonho, Padre Vandro, que essa igreja volte a ser um santuário e que essa igreja seja uma das mais bonitas de São Paulo, um polo de amor para toda a cidade. Se dali nasceu a cidade, dali tem que pulsar amor para toda a cidade. Por isso, a gente está nesse trabalho espiritual e material. Reconstruir o templo de tijolo, mas sobretudo reconstruir o templo da fé, o templo que somos nós. Como uma vez, termino aqui, como uma vez o querido São Francisco de Assis, encontrando aquela cruz de São Damião, que é aquela que está ali, ó. Opa, caiu a luz. Volta, filho, volta, tá preso aqui o negócio. Aquela cruz que está ali, estão vendo, ó? Aquela cruz ali foi a cruz que São Francisco de Assis viu em Roma e que ele escutou a voz. São Francisco, reconstrói a minha igreja. Eu não me sinto com a mesma vocação de São Francisco, porque eu não sou nem um quarto da santidade dele. Mas eu sinto que Deus me pediu para reconstruir. E não só o templo espiritual, não só o templo material, porque eu não fiz engenharia, nem arquitetura. Mas a partir do templo espiritual, do templo material, dá condições para que o templo espiritual cresça. E para Deus nada é impossível. Então vamos com tudo. É isso que eu queria contar, parabenizando Pinheiros pelos 460 anos, parabenizando a nossa paróquia pelos 460 anos. Somos felizes. Vocês vão notar diferenças quando voltarem. Nós estamos colocando vitrais nas portas para contar essa história. Nós estamos colocando vitrais nas portas que contem essa história. São José de Anchieta, Imaculada Conceição, uma Moreneta que chegou em 2020. E nós vamos fazer daquele lugar aquilo que Deus espera que seja. Por isso que ninguém faz nada sozinho, a gente conta isso com o coração de vocês e vamos à frente. Tá bom, queridos? Vou abrir aqui, se alguém tiver alguma perguntinha, senão eu vou fazer a oração e vou terminar, viu, gente? Ó, a Lulu Amádio, vamos lá, quem tá aqui, deixa eu... Rafa... Chilo Xolope, Momija Digi. Vamos facilitar, gente. Dida Didi, Dudi, Estela Gontists, Anefailodes, a Vitamina, não, V Tatiana, Silvana Colafemina, Anefaiade Lopes,
a Fernanda. Que legal. Gente, ó, é uma alegria, viu? Vocês têm alguma pergunta? Que senão o Padre Vandrão vai já concluir com uma bênção, né? Porque eu sei que vocês não aguentam muito tempo, ninguém aguenta, né? Mas eu queria aconselhar, conheçam mais, viu? Porque a gente precisa conhecer. A gente tem uma pastoral da história lá, se você se interessar, com um trabalho que esse pessoal está fazendo é fantástico. De coletar coisas, a gente vai fazer uns QR Codes com a história. Gente, é espetacular, a gente tem que conhecer. Ó, esse arquivo aqui tá é PDF, qualquer um pode pegar. Se você pegar esse livro aqui, você conhece um pouco mais de São Paulo. E se você pegar esse livro aqui, ó, você vai ver a história toda aqui. Me perguntaram por que em Santos o dia dela é 8 de setembro. Boa pergunta. Gostei dessa pergunta. Pelo seguinte, quando uma invocação a Nossa Senhora não tem uma data específica, então vamos supor, não existe uma data específica para Nossa Senhora da Moca, um exemplo. Então o que você faz? Você tem que escolher uma data que já exista, uma festa mariana que já exista e colocar a festa ali dentro. Então quando ainda não existia uma data, se escolheu desde o santuário de Barcelona a data da natividade de Nossa Senhora, o nascimento de Nossa Senhora, que é o dia 8 de setembro. E se comemorava ali no mundo inteiro essa data, inclusive em Santos até hoje. Como nós fomos buscar a imagem original e perguntaram como é que a imagem original chegou aqui, porque nós fomos buscar no Santuário da Catalunha. Nós ganhamos a imagem, o abade do mosteiro de Montserrat abençoou e nós trouxemos para cá. A data que Leão XIII instituiu para Montserrat é 27 de abril. Então, tanto é que no seu hino ela é chamada de Rosa de Abril. Eu falei, gente, como é que pode? Ela é chamada de Rosa de Abril e a gente celebra em setembro, por isso que nós celebramos aqui. Trouxemos a imagem e celebramos ontem, que é o dia dela. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui, se eu posso responder. Não pode ser impresso? Sim, nós vamos colocar vários resumos desse lá. Tem uma querida que chama Beatriz, uma professora, que está fazendo isso. Para se tornar santuário, precisa de um decreto do cardeal. Eu confesso a vocês aqui que eu já solicitei, não formalmente, ainda não, porque eu não sou doido para isso. Porque para ser santuário, você precisa ter vários requisitos. Precisa ter muitos padres atendendo, muitas horas de missa e um templo aberto em determinado tempo. Aí o cardeal dá um decreto dizendo que ali é um santuário arquidiocesano. E a partir dali, peregrinações podem ser feitas, graças também como vários tipos de indulgências são dadas ali, mas precisa ter um reitor e um pároco. Então, por isso que não tem. Perguntaram se nós conhecemos outros milagres na paróquia. Gente, eu quero contar isso para vocês. O milagre maior, talvez, seja esse documentado do Belchior de Pontes. Mas eu conto a vocês como sacerdote. Eu nunca vi na minha vida. E eu já passei por mais de 15 igrejas, como seminarista, como padre, como leigo, como diácono, que as pessoas recebam tantas graças como ali. Se você olha os nossos dizimistas, a grande maioria não é daquele lugar. Nós temos muitas pessoas que vêm do Embu das Artes, que vêm de Osasco, que vêm de Taboão da Serra, muitas pessoas que vêm de longe pelo histórico de milagres que tinham ali. Quantas pessoas vêm ali para serem batizadas, porque os pais foram, os avós foram. Quantas pessoas humildes vêm colocar ali a sua oferta, porque prometeram que se recebessem uma graça, ali colocariam a sua oferta. Isso, mas vocês não têm noção quantos e quantas acontecem. E outra coisa, que eu e o Padre Edson vivemos ali, que eu nunca vi. Confissões de conversão. Todos os lugares têm confissão recorrente, mas ali tem uma coisa que não dá para explicar. De a pessoa entrar
Fala, padre, o senhor é padre? Sim. Posso me confessar? Pode. Senta aqui. Padre, eu não sei por que eu tô aqui, mas, gente, é todo dia isso. É todo dia isso. Padre, eu não sei porque eu tô aqui, há mais de 30, 40 anos que eu não me confesso, olhei para essa igreja e me deu vontade de me confessar. Quantas e quantas vezes eu não peguei isso? Todo dia quase. Pergunta ao padre Edson, nós fazíamos, a gente ficava maravilhado. No final do dia a gente partilhava um com o outro. Quantas pessoas, claro, a gente não contava o segredo de confissão, mas dizia, olha, hoje, quantas pessoas já vieram para cá e pediram ajuda? Quantas pessoas vêm confessar e dizem, padre, olha, eu quero confessar aqui um pecado que eu nunca confessei. Eu confessava, mas esse eu não tenho coragem. Nunca mais eu vi essa pessoa. Não sei de onde é, não sei para onde vai, mas Deus escolheu ali para derramar sua graça. Por isso que isso acontece em santuário. Isso acontece em Aparecida, isso acontece ali na Espanha. As pessoas vão, se confessam, vão, recebem uma graça, muitas vezes não voltam, mas tem o seu encontro com Deus. É isso, é o santuário, é um polo de amor, entendeu? Talvez você não vai ter uma comunidade. Ali, vocês que estão aqui, a maioria daqui é da paróquia do final de semana. Porque ali nós temos 2 paróquias em uma. Nós temos o pessoal que trabalha ali perto, que vai de segunda a sexta. Gente, nós temos todos os dias no mínimo 60 pessoas em cada missa. Tem missa de meio-dia, que tem às vezes 120 pessoas durante a semana. Durante a semana. Aí você tem de final de semana, os moradores do entorno estão percebendo que estão indo para lá. E você tem uma terceira comunidade, gente, que eu estou muito feliz em ter, que são vocês. Nós estamos criando uma comunidade virtual. Bendito seja Deus que permitiu com que nós usássemos a internet. Eu tenho alegria de ver nas lives, de ver nas missas, de ver, quando eu olho depois quem sobrou, aqui, desculpa, quem olhou, eu vejo são as mesmas pessoas. Por isso eu digo, vocês são paroquianos, vocês são montserratinos. Nosso Senhor escolheu vocês também. Eu tenho muito isso firme no meu coração. Eu rezo por vocês, mesmo que fisicamente vocês não conheçam o templo. Mesmo que talvez muitos estão nos acompanhando até de outras cidades, mas vocês são montserratinos. Nossa Senhora, de um jeito ou de outro, encostou no coração de vocês e disse, olha, acompanhem ali, porque é muito maior do que o Padre Evandro, é muito maior do que qualquer padre, é um santuário mariano. Santuário mariano é santuário de graça. Santuário mariano é santuário de milagre. Por isso que eu falo para as pessoas, vocês não venham aqui pedindo pouco, não. Não vem pedindo para curar dor de cabeça, porque isso o Tilenol resolve. Você vem aqui com fé e pede para mudar a montanha de lugar. Você vem aqui com fé e pede para mudar as coisas que Deus faz. Então é isso que nós precisamos, sabe, nos conscientizar. Então eu posso dizer que hoje nós temos 3 comunidades. A de semana, a de final de semana e vocês. Por isso eu não quero perder contato com vocês, não. Claro que vocês façam favor de também quando voltar ir lá, né? Mas nós vamos fazer, a gente não pode perder isso aqui. Porque talvez com a internet a gente está atingindo pessoas que não atingisse de outra maneira. Vamos lá. Quem mais, gente? Suas lives para meio mundo, não faça isso não, filho. Não manda live para meio mundo não, que você vai decepcionar as pessoas. Vamos lá, qual outra coisa? Agradeço a Deus. Mais alguma pergunta, queridos? Então tá bom, então eu vou dar a bênção, tá? Porque quando começa a elogiar é sinal de que você tem que parar. Quando padre, você é demais, padre não sei o quê, é porque é só a família que tá ficando, aí começa a elogiar. Então nós vamos terminar com a oração de Nossa Senhora do Monte Serrat. Você receba aí, peça a sua graça, e o que eu quero te pedir é o seguinte, quando voltar dessa época da quarentena, vá lá um dia. Independente de quem esteja lá, pede a Nossa Senhora do Monte Serrat, única igreja no Brasil, a única igreja no Brasil que tem a imagem original vinda do Santuário da Catalunha. A única. Você pode ir em qualquer outra igreja de Monte Serrat, com todo respeito, cada uma tem uma imagem diferente, eu nem sei o que lembra aquelas imagens, com todo respeito, hein?
mas para mim Nossa Senhora Aparecida é uma só. Se eu encontrar Nossa Senhora Aparecida branca, eu não reconheço, caramba. Eu não conheço. Se eu encontrar minha mãe japonesa, eu não reconheço. Porque minha mãe nunca foi japonesa. Então não adianta você falar, não, mas vai lá, é tudo igual. É tudo igual escambau. Cada uma é diferente da outra. Que negócio que é isso, tudo igual? Tudo igual nada, não tem nada de tudo igual. Então se você quiser, você vai lá um dia e conheça a imagem da Moreneta. É do tamanho original. É uma réplica que veio lá do mosteiro. Foi o mesmo artista que está fazendo, aliás, ele está preparando uma igreja lá na Catalunha para nós. Vocês vão ver o que vai chegar da Catalunha entre 2 meses para nós aqui, tá bom? Então vamos lá. Gente, só antes da bênção final, você pode pegar seu copo com água, tá bom? Tudo bem? E é o seguinte, que eu vou abençoar a água. Amanhã não vai ter missa online, nem homilia online. Amanhã vai ter descanso off. O padre vai estar off amanhã. Totalmente offline. Amanhã eu não quero nem saber. Então assim, não vou entrar, vou rezar a missa sozinho e à noite não tem live. Agora, a partir de quinta-feira, vou contar um negócio aqui. Eu faço 15 anos de padre. Dia 30 de abril. 15 anos de padre. Então aí nós vamos rezar a Santa Missa lá ao meio-dia. Nós vamos rezar a Santa Missa lá ao meio-dia. E vamos então agradecer a Deus por ter me chamado a ser padre há 15 anos. Já vou dizer uma coisa, não me manda mensagem amanhã, porque eu vou desligar tudo e não vou responder nada, hein? Amanhã eu tô off, hein? Tô off, amanhã não adianta, hein? Desliga tudo que eu não vou mandar amanhã, não falo com ninguém amanhã. Então é o seguinte, eu vou abençoar, eu vou dar essa bênção, mas no dia 30 de abril, dia de São Pio V, 15 anos de padre. Aí eu vou rezar a missa ao meio-dia, em ação de graças, no confinamento, e depois nós faço a live à noite também, tá bom? Então vamos lá, vocês rezem por mim, tá? Não esqueçam de rezar por mim. Ah, mas padre, para que você precisa de oração? Preciso para tomar vergonha na cara. Todo mundo precisa de oração. Se o Papa pede e eu não vou pedir, que não sou nada. Aliás, vou mostrar. Eu não devia fazer isso, hein? Mas vou mostrar uma foto para vocês. Olha aqui. Olha aqui. Vê se vocês conhecem quem está aqui. O Padre Vandrão e o Papa Francisco, olha lá. Mas já faz muitos anos isso, viu, gente? Isso foi 2014, acho que foi. Foi 2014. Bom, vamos lá. Deixa eu só fechar. Devo essa alegria ao Dom Carlos, meu amigo, que me deu esse presente. Então vamos... se você está com o seu copo com água, se você está aí pedindo essa bênção, coloca a tua intenção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para você olhar para ela enquanto eu faço a oração. Ó Clementíssima Virgem Maria, minha soberana e Mãe Augusta Senhora do Monte Serrat, venho lançar-me no seio da vossa misericórdia e por desde agora e para sempre a minha alma e o meu corpo debaixo da vossa salvaguarda e da vossa bendita proteção. Confio-vos e entrego nas vossas mãos todas as minhas esperanças e consolações, todas as minhas penas e misérias, bem como o curso e o fim da Divino Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e que minha alma, depois desta vida, possa alcançar a salvação eterna. Ó Mãe concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora do Monte Serrat, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora querida, Moreneta, Senhora do Monte Serrat, Padroeira da Catalunha e de Pinheiros,
Abençoe, Deus, estas águas, as pessoas, as suas intenções, aquilo que vocês trazem no coração e pediram aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, Deus abençoe. Foi uma alegria estar com vocês. Obrigado, ficamos juntos nesse momento. Que Nossa Senhora interceda por nós. Rezem por mim. Nos vemos então agora, dia 30, ao meio-dia, missa de 15 anos de ordenação sacerdotal do Padre Vandro. E à noite a homilia, também no dia 30, às 8 horas. Gente, Deus abençoe. Rezem por mim que eu rezo por vocês. Tchau, queridos. Foi uma alegria. Viva Nossa Senhora do Monte Serrat. Tchau, tchau.